recebi esse convite, é um espaço, primeiro, muito grande, e ele é um espaço que tem muitos elementos visuais e muitas escalas também. O muro é meio baixo, o outro muro é enorme. Para instalar uma exposição ali, eu tive que entender o que no meu trabalho iria se relacionar com aquele lugar para que houvesse ali uma união, digamos, que favorecesse as duas coisas, né? Aquele espaço ele é cheio de padrões, cheio de elementos. E como isso se relaciona com o meu trabalho? Porque os padrões entram no meu trabalho também com muita força. As diferenças postas de forma que elas não estão hierarquizadas. E ali também. Quando eu falo que eu opero no contraste, é sem hierarquia, justamente. As duas coisas estão juntas ali, né? Eu acho que esse espaço tem uma qualidade que é de você não entender tudo de cara, né? Você tem que ir entrando e você vai descobrindo aos poucos, caminhando. É como se você fosse entrando numa espécie de... um percurso que não tem regra. Até para mim, no tempo que eu fiquei aqui montando, eu diria que eu não vi todas as vistas ainda, mesmo até agora. Quando essa pintura, num determinado ângulo, se junta com aquela, é quase uma continuidade, né? Olhando daqui para as duas pinturas. Isso é meio que sem fim, parece. A arte é onde você muda as regras, né? E você cria novas regras. Então, eu acho que a Lina é muito assim, né? Ela quebra a função das coisas e vira outra coisa, né? O meu trabalho, como eu trabalho coisa pequena e grande, essa brincadeira com escala, que é uma brincadeira com arquitetura, mas que também já está na minha pintura, independente da arquitetura, que é uma coisinha muito pequena pintada grande, por exemplo, um espaço de intimidade, ele pode ficar pequenininho ou enorme, esse tipo de variação de escala, como se não existisse a lógica e a regra para elas. Na verdade, não tem lógica no mundo, a gente que inventa a lógica, né? Só que a gente é acostumado a olhar para o mundo de uma forma muito funcional, né? Tipo assim, esse ônibus está passando para eu pegá-lo e ir para determinado lugar. Mas a gente poderia estabelecer outras formas de, sei lá, esse ônibus está passando para eu pegar um vento. A casinha foi o lugar de, tipo, vamos chegar bem perto das coisas aqui. Dentre tudo isso que eu falei, ela é justamente um contraponto, né? Um ponto ali dentro onde você tem um cubinho branco. Era a ideia de ter um lugar de estar pertinho das coisas e de estar mais... de criar um certo isolamento de tudo que a gente está nesse galpão que é tão, como eu falei, cheio de possibilidades, desdobramentos, né? E os montadores chamavam de igrejinha a casinha. Ficou igrejinha o apelido. E aí tá cheio de oferendinhas ali, né? Porque aqueles trabalhinhos também, para mim, eles são meio umas oferendinhas, assim. Que você harmoniza, que você acha bonito e que você doa, né? É sempre uma doação, né? Eu acho que fazer um trabalho de arte é uma doação, de alguma forma. Então, eu acho que aquilo ali tem um caráterzinho de oferenda, não no sentido religioso, mas no sentido do objeto oferenda em si, né? Sobre a questão dos gêneros na pintura, né? Por exemplo, agora então eu estaria lidando com uma natureza morta já há um tempo, né? E aí eu chamo uma exposição de A Vida das Coisas, porque é quase o contrário de a natureza morta, porque também, para mim, eu não estou tanto preocupada com a narrativa, né? Me interessa muito na pintura a superfície,
a fatura, a cor, as noções físicas, materiais. Então eu reduzo um pouco. Os desenhos são simples, porque são desenhos que qualquer um pode desenhar, que qualquer um reconhece e que eles não têm data. Tipo assim, uma banana não é de 2022, mas é também, mas pode não ser, pode ser pré-histórica, sei lá. Tem muita camada de cultura nas coisas, né? Do pano de prato, que já é uma reprodução de quinta categoria de uma pintura que começou no século XVIII e já vai se transformando, se transformando, se transformando, e aí volta para o meu trabalho. E aí quantas camadas tem nisso? Eu não sei contar. Camadas de cultura, camadas de experiência, camadas de usos das coisas, né? Porque tudo vai sendo usado e desgastado e reusado, né? Eu acho que não é, a gente não inventa um negócio do zero, né? A gente vai pegando e as coisas estão desgastadas, mas ao mesmo tempo é bom o desgaste, porque aí vira outra coisa, né? Morre, nasce outra, sei lá. O que me interessa? É difícil dizer isso, mas eu acho que é a pintura, né? Então, se eu começar a falar muito com o verbo, eu vou me desviar um pouquinho da pintura, né?